Tá começando mais um pós-jogo aqui no Camisa 12. Muito obrigado a todos vocês que estão sempre ligados aqui no canal. Já sabe qual é o nosso ritual. Vai clicando em curtir. Se você não é inscrito ainda, inscreva-se agora. Expectativas foram criadas. Essa frase é muito usada na internet, principalmente pela nova geração. E eu acho que vale muito para o Atlético em 2025. Um time que ali na semifinal do Campeonato Mineiro, entre Galo e América, o último jogo do Luiz Felipe Scolari, era impossível você pensar que esse time chegaria na final da Copa do Brasil e na final da Copa Libertadores da América. Eu acho que todo mundo, se pudesse fechar. Você vai mal no Campeonato Brasileiro, na 31ª, segunda rodada, terceira, você estará na 10ª posição. Você top? Top sem dúvida nenhuma, mas eu não estou te garantindo o título, mas eu top mesmo assim. Então expectativas foram criadas demais, mas o time do Atlético me lembra um termo que eu citei muito no pós-jogo há algum tempo e parei de citar, dessas frases que a gente repete todo pós-jogo, que era o time bolsa de valores. O Atlético sobe 40%, cai 30%. Se você não tiver coração forte, emocional, tranquilo, não pise na bolsa de valores. É legal investir, mas se não tiver, não pise por lá, porque é loucura com doideira que aquele sobe e desce de um dia bater recorde de ponto, no outro dia era risco de pânico e tal. E é mais ou menos o que acontece por aqui, né? E se eu falasse lá atrás, olha, nós chegaremos nas finais das duas competições, nas finais das duas competições, e nós temos Arana, Hulk, Scarpa, Paulinho, o Everson, Lianco, o Júnior Alonso está de volta, Alan Franco. Você estaria confiante? Meu amigo, a frase expectativas foram criadas ganharia um novo peso, porque temos jogadores de quilates, decisivos, jogadores que podem incomodar o adversário, que vários times do Brasil iriam querer essas peças nos seus respectivos times titulares. Eu não tenho dúvida nenhuma disso, que a nossa confiança lá atrás, estou falando de maio, abril, você está na final, e o Campeonato Brasileiro você meio que abandonou. Como que você chegaria na final das duas Copas? Cara, você chegaria muito feliz. O problema é que o Atlético... É estranha a frase, e é preciso sempre justifique. Por isso que na quarta série lá tinha justifica a sua resposta. O problema é que hoje o problema está nos craques. E é contraditório, porque eu sempre uso a frase craque nunca é problema. Mas talvez a fase dos craques, a fase como que o time está utilizando os craques, enfim... O Everson tem sido o salvador, mas o Arana ficou muito abaixo nos jogos decisivos. O Hulk marcou um gol na Libertadores, um na Copa do Brasil. Eu sei que não passa só por gols e assistências um jogador no clube, mas o Paulinho marcou 2 gols na Copa do Brasil. O Scarpa está sumido há muito tempo. Procura-se o Scarpa, colocar a foto dele na caixa de leite também. No Maracanã, eu não vou colocar foi coletivo, foi todo mundo, mas o Júnior Alonso, ele participa de 2 jogos, estou citando ele por ser um ídolo da torcida, participa de 2 gols do adversário em uma subida antecipada e não percebeu que o Gabigol está atrás dele. Então, craque nunca é problema. Craque você resolve o problema dele e seu time vai funcionar por causa dele. Craque não é problema. Mas no Atlético, os craques, de forma geral, estão apagados há algum tempo. Resta ao treinador, e ele fala na coletiva de que tem que detectar o porquê dessa fase do Atlético, o que está acontecendo, né? Ele não consegue responder na coletiva, então aqui, se ele não consegue, nós que somos torcedores, ou jornalista, que eu sou também, nós então aqui geramos um debate para tentar entender o que o Milito precisa entender. Porque na hierarquia o Milito precisa entender primeiro. É um profissional qualificado, né? O cara que se preparou, tem uma história no mundo da bola por causa disso. Então a gente vai criar teorias aqui para discutir nesse bate-papo legal que é o pós-jogo, que vocês usam a caixa de comentários sem parar aqui, né? Tem gente que só pensa nisso 24 horas por dia. Aliás, eu preciso falar isso, é por isso que eu me desconectei. Fui para a festa de família, aniversário da esposa, e falei assim, vou focar aqui, vou assistir o jogo. Eu tinha até esquecido que era no Cazé TV, tive que assinar os 2 alguma coisa lá de última hora. Vou parar na hora e vou me descansar. O problema é que depois eu gripei com alergia, não sei o que, tomei um COD D, me deu sono demais, eu apaguei. Quem viu no meu story lá viu a situação que estava o olho.
E não dava para gravar o pós-jogo limpando o nariz melado, escorrendo aqui e tal. Não dava para gravar o pós-jogo para vocês. Voltando para cá, o Milito passa muito por ele entender o que está acontecendo com os craques. É comunicação aqui no ataque? É posicionamento? É perna cansada? É confiança? O que é? Primeira coisa é recuperar os craques, cara. Eles podem decidir uma final de Libertadores, eles sentem menos, né, a situação, mas o banco de reservas também é uma preocupação para o Milito, cara. Porque quando precisa acionar o banco de reservas, pegando como referência, por exemplo, o jogo do Atlético Paranaense, entrou o Mariano, que talvez esteja no seu último mês como jogador profissional, e a gente não sabe, acho que não tinha mais, acho não, né? Não tinha condição de vestir a camisa do Atlético esse ano. Eu não sei se em outros clubes, outras divisões, né, não posso falar que ele não tinha condição de ser jogador de futebol profissional esse ano, mas eu falo assim, no Atlético não dava para o Mariano esse ano. O Allan Kardec entrou, não dava para o Allan Kardec esse ano. Não adianta falar do gol no Maracanã, não dava para ele, 2023 já não dava para ele no quilate na prateleira Atlético. O Alisson, que pode ser um grande jogador, que pode ser corrigido, que pode se transformar. Ele, como teve o Arana convocado, o Rubens entrou, não esteve tão bem mais uma vez também. Então, assim, comecei o pós-jogo cobrando dos craques, falando que eles estão apagados. Mas o banco de reservas, quando você precisa acioná-lo, não dá. É o banco de reservas que perdeu para o Atlético Goianiense, já rebaixado no Campeonato Brasileiro, sem demonstrar, cara, o time já rebaixado no Campeonato Brasileiro, você enfrentou ele e você não demonstrou hora nenhuma que podia vencer essa partida. É o banco de reservas do Atlético. Então, se nós temos uns nomes assim que causariam inveja em outros times do Brasil, nós temos um banco de reservas que não causaria inveja em time de Série B. A verdade é essa. O Palácios, por exemplo, ele não é utilizado mais. O Vargas, mesmo quando está à disposição, o Milito deixa claro que não faz brilhar os olhos do treinador. Então nós temos esse desequilíbrio de elenco, principalmente disputando duas finais, como estava o Atlético agora, no caso, uma Copa Libertadores da América, tendo que jogadores convocados, jogadores suspensos, e aí tendo que utilizar o banco de reservas. Então você tem um problema de craques, e quando você precisa acionar o banco de reservas, ele não consegue te abastecer. Você pode ter um problema de um craque ou outro. O problema do Atlético foram vários ao mesmo tempo em uma fase que não está legal, e o banco de reservas que não consegue te dar poder de reação nenhuma. Tudo bem, o Daverson, esse Daverson titular na Libertadores, que foi titular contra o River Plate, que brilhou, que foi noticiário, o Daverson parte do banco de reservas. O Fausto Vera parte do banco de reservas. Mas, de um modo geral, não dá para você falar que ele tem um banco de reservas assim que... Pegar um comportamento. Galo e Fluminense na Copa Libertadores da América, Galo e Vasco. O Milito tenta passar a partida inteira sem fazer uma substituição. E quando faz ali, talvez já seja para esfriar a partida, ou porque alguém já chegou no limite. O Milito tem essa mesma visão que eu estou falando aqui. Eu tenho 11 titulares aqui, vou tentar utilizá-los, espremer até o último caldo da laranja, porque está complicado quando eu preciso acionar o banco de reservas. Até cito pouco o Igor Gomes aqui no pós-jogo. Teve uma bola que o Igor Gomes perdeu agora contra o Atlético Paranaense, que eu falei, cara, mas você estava sozinho, o que você arrumou aqui? Enfim, é por isso que eu falo, foca nos craques. Eu acho hoje mais fácil você moldar, entender o problema, recuperar esses craques aqui, do que contar um pouco aqui com a turma. Pode ser que um Allan Kardec lá contra o Botafogo, em Buenos Aires, encontre mais uma e guarde. Pode, gente, mas a gente está falando de odd, como se fosse da KTO. A odd, a possibilidade, a chance disso acontecer. Pode acontecer. O Rosinei, o Michel Macedo, eles estavam no Mineirão, lá na final da Libertadores, por exemplo. Pode acontecer, como o Rosinei participa do lance de um dos gols. Pode acontecer. Mas, já que o Allan Kardec chegou aqui em julho de 2022 e 2 anos e meio depois só tem aquele lance para contar a história aqui no Atlético, por isso que eu falo, a chance é mais baixa. Tudo bem que esse time adora esses roteiros malucos, mas vamos pegar o Fluminense então como referência, né? Na Libertadores. É um jogo que a gente vinha de pancadas, derrota para eles no Campeonato Brasileiro, derrota lá no Maracanã, que fez a do Mineirão fez o Atlético se transformar.
mas ali é um jogo chave na temporada do Atlético. No 2024 do Atlético nós tivemos alguns momentos assim que, se você tivesse que contar a temporada, selecione alguns momentos, seleciona ali a demissão do Filipão depois do América, seleciona aqui, ali, os 12 jogos do Milito, pega um de referência, os 12 jogos iniciais, a fase dos problemas no departamento médico, convocados e tal, goleada, você pega um jogo referência, e de virada de chave, você pega assim o Fluminense, mas são necessários 2 jogos. O jogo do Campeonato Brasileiro, que ele traz um novo olhar para o Milito, para esse time, informação, né, opinião. No treino na Cidade do Galo, no dia seguinte, ele chegou com outra postura, outra forma de trabalhar a equipe. Na coletiva ele parecia muito abatido já. Eu lembro que eu tuitei isso no dia. Eu falei, cara, assustadora a coletiva do Milito. Assim como foi assustadora essa do Atlético Paranaense também dele. Quando o Milito é um cara que, eu ouvi de um funcionário assim, cara, ele quando perde, parece que ele tá sentindo mais do que eu, que tô aqui há 20 anos no clube. É loucura como que o Milito sente, absorve isso, e a gente espera que ele consiga ter um novo olhar, que sinceramente, quando ele estava muito exposto, a gente falava, Milito, você precisa se fechar um pouco mais, não pode ficar tão exposto, não pode ter volante e zagueiro os 90 minutos lá perto, seus atacantes tomando contra-ataque aqui o tempo todo. A gente já falava assim, olha, dentro da nossa ignorância, do que a grande maioria de nós temos em relação ao futebol, sim, o mínimo conhecimento que o treinador tem de estudar peça por peça o funcionamento com comissão técnica, com números de scout, de análise de desempenho, a gente falava o beabá, assim, Milito, fecha um pouco mais, não pode ficar tão exposto. O Milito fez isso, agora a gente fica meio, cara, o que dá para fazer aqui? O que dá para fazer? E o jogo do Fluminense, eu saí agora do Mineirão para a Arena MRV, o jogo do Fluminense na Arena MRV nos traz um novo olhar sobre aquele time, uma capacidade daquele time que talvez até nós duvidássemos naquele momento. É um amasso para fazer 5-0 no Fluminense em plena quartas de Libertadores, se não fosse 2 gols perdidos pelo Paulinho na pequena área e um pênalti desperdiçado pelo Hulk. Aí tem os 2 gols do Davidson, um jogo para fazer 5-0. A gente precisa de uma nova virada de chave daquela, um novo olhar, uma nova forma de entender os problemas, de como utilizar naquele jogo. Ele coloca o Leandro pela direita e talvez, e o Milito conseguiu fazer isso com algumas peças na temporada, né? Quando coloca o Batalha na defesa, naquele jogo de levar o Lianco de vez, efetivando ele pelo lado direito, né? O Milito conseguir tirar mais um coelho da cartola aqui, porque esse é o momento da temporada que nós mais precisamos. De forma precoce, a gente cita lá atrás, o Galo subiu, o Galo cresceu na temporada no momento certo, e tinha crescido mesmo, eliminando o Fluminense, eliminando o River Plate, eliminando São Paulo, Vasco, times de camisa pesada, atuais campeões das suas respectivas competições, como Copa do Brasil e Copa Libertadores da América. E aí o Atlético cai no momento errado da temporada, de forma assustadora também. Foi um pico realmente de bolsa de valores. Surgiu um boato, pá, Magazine Luiza, dobro de preço, oi, e depois despenca 80% também. Loucura total. Não invisto nessas empresas, pelo amor de Deus. Nem varejo, nem companhia aérea, pelo amor de Deus. E nós mostramos que nós tivemos uma regressão muito rápida, porque a gente mostra os mesmos problemas lá de trás. O gol de fora da área do Atlético Paranaense lembra muito o gol do Bahia, né? Foram uma série de gols que o Everson tomou, que muita gente até questionava os gols sofridos pelo Everson. E eu citava aqui, cara, você não pode deixar o adversário carregar a bola 30 metros, como carregou, por exemplo, o Flamengo na final da Copa do Brasil. Você não pode deixar o adversário ter um latifúndio, pensar, calcular uma fórmula de física aqui, tomar um café, receber uma massagem ali e depois finalizar. O buraco do meio-campo atleticano era um problema. O Everson testado com chutes de fora o tempo todo, que caía na caderneta dele, e até agora acho que pelos jogos bons dele não vi tanta gente colocando na conta dele. Acho que não vi mesmo, mas também não tô ficando. Foi um fim de semana realmente que eu tirei para a família, mas não acho que, pelo menos nos amigos meus que eu converso de futebol, ninguém, até os que perseguiam o Everson, ninguém colocou na conta dele. Então a gente mostra esse problema de deixar o adversário no contra-ataque ser fatal, carregar a bola, todo contra-ataque você tem que rezar 4 Pai Nosso e 3 Ave Maria, todo contra-ataque você está com frio na espinha, adversário com muito campo para pensar, para fazer o que quiser, para tomar decisão, adversário em superioridade o tempo todo.
Lances que dão a impressão de que o time do Atlético não sabe quem pega quem na marcação quando perde a bola. A lentidão para atacar, a dificuldade de armação. A dificuldade de armação, aliás, tem sido caótica. Contra o Flamengo, a pergunta do Betinho até que incomodou o Milito, né? O Atlético, a jogada dele é toquinho, 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 Everson quebra a bola na frente, manda a Deus dará para o adversário pegar e o Atlético vir de novo. O Atlético cresceu nos 15 minutos finais contra o Flamengo e teve uma pressão maior contra o Atlético Paranaense, que era o time que mais tomava gols nos minutos finais das partidas, até por isso eles estavam com muito medo, roendo as unhas ali, né? E foi um momento que o Atlético cresceu, mas durante o jogo de um modo geral, a dificuldade de armação, de criação do Atlético, ninguém busca essa bola, ninguém constrói, ninguém se movimenta. É o que eu falo, se você apresenta recortes do time do Milito, dos 12 jogos iniciais, eu vou tirar dessa comparação quando nós tivemos 12 desfalques, sai pra lá. A volta ali da janela de abertura contra o Juventude, a abertura da janela contra o Juventude 1-1, acho que não sei se foi em Brasília, dali pra frente outro recorte, o recorte bom aqui das Copas, e esse recorte agora, cara, não parece o mesmo time, é assustador que você pensar que foi tipo em 6 meses, você tem o recorte de 4 times completamente diferentes. Isso nos assusta muito, nos impressiona, e é por isso que tem uma posição ali que me faz... O Davidson fala assim, olha, nesse momento o ideal é não desesperar. Já vi muita gente que sabe nadar, inclusive perdendo a vida afogado porque desespera. Pensar, eu sei fazer isso aqui, não vou desesperar. O desespero sempre faz a gente achar que quem está no banco e não está jogando é melhor. O desespero, às vezes, apertar um parafuso, você troca o motor inteiro. O desespero te leva para situações estranhas. Mas como essa posição do Bernard, do Zarate, que foi do Cadu, que tentou o Alan Franco de ponta esquerda e tal, como essa posição vem sendo um dos problemas do Atlético, cogitei até voltar àquele esquema do clássico. Que a gente teve Otávio, Fausto Vera e Alan Franco fechando o meio-campo sem perder o poder de ataque, apesar daquele jogo ter ficado 0-0, então a gente ter feito o Castro trabalhar demais. Não descartaria essa opção para os próximos jogos. Com o Alan Franco fora, inclusive se for necessário subir o Batalha, é aí que vem o problema, às vezes, da gente trocar o motor, precisando apertar um parafuso. Subir o Batalha e deixar, mesmo que o Bruno Fux, que eu não sou fã de carteirinha dele, na defesa. Por quê? O Bruno Fux, acho lento, disperso na zaga, não vejo um zagueiro zagueirando, ele é muito fofo, educado, gentil, cavalheiro ele na defesa, mas quando o time não consegue criar, o Bruno Fux consegue alguns lançamentos nas costas dos laterais, principalmente buscando alguém entrando no corredor, alguém aqui que o Bruno Fux consegue esses lançamentos, algo que quem jogou nessa posição aí nos últimos jogos não conseguiu. Bernard não conseguiu, Zarate não conseguiu, quando estava o Cadu ele não conseguiu. Esse espaço que o Bruno Fux às vezes recebe no meio, e a principal qualidade dele, de achar esse passe de quem está entrando na área, contra o Fortaleza ele deixou 2 vezes os jogadores do Atlético em condição de fazer o gol com esse espaço. Repito, você está falando com um cara que é muito crítico dele. É que eu estou cogitando agora trocar o motor. Ao invés de apertar o parafuso, de ter o Otávio, o Fausto Vera, o Batalha no meio e o Fux e o Lianco na defesa. Porque quem está por ali não está agregando nada. Que no caso do último jogo foi o Bernard, mais uma vez. E se eu fizesse isso, de fazer essa trinca que foi contra o Cruzeiro, no caso foi o Alan Franco, mas ele não está à disposição agora, eu tiraria o Scarpa da ponta direita no desespero. Há quanto tempo você vê o Scarpa engavetado, envelopado, descartado, sumido, fantasminha, Gasparzinho ali, sabendo que ele é um craque? Eu acho que é mais angustiante. Quando eu vejo o Alisson tendo desempenho ali abaixo, na ponta direita, fica ok, mas quando é o Scarpa, um cara que está num patamar diferente da carreira, que está num nível diferente, mais decisivo, muito mais futebol, destaque no Brasil,
esse cara assumido no ataque me preocupa mais. Então, se eu fizesse esse esquema, que foi contra o Cruzeiro no Campeonato Brasileiro, que nos deu uma segurança, que a gente anulou o Matheus Pereira e que não deixou de agredir o gol do Cássio, eu deslocaria o Scarpa mais para o meio, mais centralizado ou pelo lado esquerdo em algumas situações. Enfim, derrota. Deixa eu ver quantos minutos. Tá tranquilão. Derrota para o Atlético Paranaense, derrota preocupante da tabela. E quando acaba a Copa do Brasil, ou pelo menos antes da Copa do Brasil, você olha ali, ó, a Copa do Brasil acaba dia 10, a partir dali a gente descansa esse elenco, trabalha para dar ritmo, mas para deixar uma musculatura 100%, esse time vai estar voando na final da Copa Libertadores e o Botafogo vai estar cansado, né? É o que você falava? Botafogo tem Palmeiras, Botafogo tem a situação X, Y, Botafogo vai estar pregado na final da Libertadores. Hoje é dia 17, amanhã já está perto do dia 18 aí, e é o Atlético quem demonstra estar pregado. O Hulk sem explosão. Aliás, o nosso ataque só depende dos chutes do Hulk, ou de falta, ou uma bola que respinga para lá e para cá, e o Hulk consegue finalizar no gol adversário. Né? Então, o time do Atlético está pregado, fisicamente parece muito mal, e vocês já perceberam aqui que eu sempre tenho uma autocrítica do tipo, falo, nós somos engenheiros de obra pronta, nós não temos o conhecimento como ele tem. Então, o meu medo é estar naquele clichê. Quando o Everson estava tomando muito gol, todo mundo deu porrada no preparador de goleiros, que era temporário, que era a reserva, solução caseira, porque o outro cara foi embora, o que era o de 2021 e tal. Nesse caso, todo mundo tomou porrada. O cara do YouTube, o assessor, o diretor de comunicação, o preparador físico, o presidente, o dono do clube, todo mundo tomou porrada. E meu medo é falar que, tipo, um clichê. Esse time tá pregado, tá cansado. Mas nitidamente, inclusive citado pelo coletivo em algumas situações que o Zarate não podia jogar contra o Flamengo no Brasileiro, que o Paulinho não pode ser titular no Campeonato Brasileiro, que o Hulk não tinha condições de jogo já contra o Flamengo no Campeonato Brasileiro. Então, assim, não é o Fael. Eu, quando atualizo as planilhas de jogos, eu olho o Scarpa, chegou esse ano e falo, já tem esse tanto de jogo, como? Paulinho, a quantidade de jogos que o Paulinho tem pelo Atlético em 2 temporadas é assustadora. Então, dentro da nossa ignorância, dá a impressão de que esse time vai chegar correndo de calça jeans e com elástico na perna, na final da Libertadores, uma vez que precisa pontuar. Pelo menos. Cara, eu fecho aqui agora um empatezinho contra o Botafogo na próxima rodada, fecho um empatezinho contra o São Paulo, vai de reserva contra o Juventude para tentar segurar um empatezinho. Fecha agora. Pensando em descansar a perna desses caras para a final da Libertadores, porque fisicamente está discrepante a situação em relação aos adversários. Porque quando o Galo ia para a Copa do Brasil, para a Copa Libertadores, o Atlético Paranaense dava descansadinho, entre outros, né? Agora não. Agora não teve jeito. Quando o Galo estava enfrentando o River Plate, o Flamengo deu descansadinho. Não estou falando que ganhou por causa da forma física, não. Assim, né? Ganhou porque foi melhor dentro de campo, porque o Atlético não está jogando nada. Eu estou falando que está cada vez mais, além de uma questão técnica, de forma de confiança, você joga de uma receita de bolo, você joga mais 3 pitadas de desgaste físico ali. Tá bom? E o preço dos pontos, perdemos pontos para um time que estava na zona de rebaixamento, e o preço perdido para esses pontos, que o Atlético é viciado em perder pontos para essa turma do Z4, o preço desses pontos perdidos é esse. Você está na 33ª, você está 2 semanas, 12 dias de uma Copa Libertadores, um final de Copa Libertadores da América, e você está tendo que olhar para a parte de baixo da tabela, porque pode ser que o time, que o último da zona de rebaixamento, fica a 3 pontos de você daqui a 5 dias. Esse é o preço que se paga quando você fica desperdiçando, você faz só um ponto contra o Atlético Goianiense, quando você desperdiça ponto contra o Criciúma, contra o Cuiabá. O preço que se paga é esse. Você não perde a paz só no dia do jogo, você perde a paz depois. Entrei no site do FMG, a gente gravou pós-jogo, o Galo a 6 jogos sem vencer no Campeonato Brasileiro. Hoje apenas 1 ponto alguma coisa de chance de rebaixamento, mas parte da torcida, acho que 40% da torcida começa já a olhar como é que está a sua situação. Quantos pontos você acha que são necessários para o Galo escapar, para respirar? Hoje você tem alguma preocupação? Diz para mim, comenta aí. E outra coisa que você vai fazer, a hora que você estiver comentando aqui embaixo, tá vendo ali embaixo, tem um comentário fixado, é o link da KTO.
O link para você se divertir tá aqui na minha cabeça também, já que eu tava despenteado, eu não ia pentear o cabelo, lavar a cabeça agora, pra gravar o pós-jogo. KTO.com, acesse lá para você se divertir sempre com muita responsabilidade. Menor de 18 anos não entra lá de jeito nenhum, é só para maiores de 18 anos. E você vai apostar em jogo do Brasil, das eliminatórias da Copa do Mundo, tem Argentina, enfim, todos os países da América do Sul, tem jogo lá na Europa também, KTO.com. Vai lá, meu filho. Quando você fizer o seu cadastro, utilize o cupom CAMISA12. Beijo no coração de todos vocês, semana melhor para nós. Mas que tá tirando nosso sono, tá. Até o próximo pós-jogo.